A TPM ela não cria o descontrole, ela apenas revela aquilo que foi mal gerenciado. Então é muito comum no período pré-menstrual as mulheres se irritarem, né? Eu briguei com o marido, com o papagaio, com o cachorro por conta da TPM. No entanto, essa explicação, apesar de ser justificável, ela é uma explicação incompleta. No fundo, a TPM ela não cria o descontrole, ela apenas revela aquilo que já estava aqui dentro, sabe? Eu sou Renata Nascimento, sou herbalista e neste vídeo vou mostrar para você uma forma diferente de olhar a TPM. As mulheres elas funcionam como compensação, elas engolem, elas administram, elas têm que segurar muitas vezes o rojão. Só que no fundo, quando vem essa bomba de emoções, na verdade é a TPM tirando o tampão daquilo que já estava se acumulando muito antes do período pré-menstrual. Então vamos lá, como transformar a TPM num instrumento de organização interna e como fazer da TPM jogar ao seu favor. O ponto número 1, esse é um erro super comum entre as mulheres, é tratar a TPM como causa em vez de gatilho. Essas emoções que vêm, detonam no período pré-menstrual, na verdade é um acúmulo de emoções que vem ocorrendo ao longo aí do mês, ao longo de meses, ao longo de anos, às vezes até ao longo de uma vida. Então, as emoções não trabalhadas internamente, elas vão formando camadas, né? E aí, quando chega o período da TPM, a TPM apenas retira aquele tampão, apenas revela aquilo que já estava guardado aqui dentro. Então, ela não é a causa, não é a TPM que causa esses problemas, esses desconfortos. Na verdade, ela mostra aquilo que já estava desconfortável por dentro. Ou seja, são as emoções que nós não trabalhamos ao longo aí de um período, seja ao longo de um mês, seja ao longo de meses, seja ao longo de anos, né? Então, são as emoções não trabalhadas. Ela vem à tona durante a TPM. E é muito comum a gente identificar, né? A gente sentir raiva, irritabilidade, tristeza, às vezes uma depressão, né? É muito comum nesse período da TPM. Por quê? Porque essas emoções elas precisam ser trabalhadas, e quando não são trabalhadas, é nesse período mais sensível aí, fisiologicamente e emocionalmente, elas acabam vindo como explosão, né, muitas vezes. E que inclusive às vezes até afeta o nosso físico, né? Dor de cabeça, cólica, insônia, vem a questão física também, não é só o aspecto emocional. E aí você precisa abrir a sua mente e entender que a TPM, ela funciona como um gatilho. Ela não é a causa, ela é apenas o gatilho que neste período mais sensível ele acaba sendo acionado, trazendo toda essa bomba de emaranhado aí de sentimento. O ponto número 2, e esse é mega importante, presta muita atenção. Nós temos o hábito de colocar a culpa, a responsabilidade na TPM. Como eu disse no início do vídeo, a gente costuma dizer, eu não fiz isso por conta da TPM, eu estou irritada por conta da TPM, eu estou explosiva por conta da TPM. Por que a gente olha desta forma? Porque estamos olhando a TPM como a causa do problema, e não é. A TPM, ela não é a causa. Nós podemos muito bem olhar para a TPM como um termômetro. Então, no momento que eu percebo que eu começo a sentir os meus sintomas, eu olho para mim mesma e a TPM está chegando. Nós mulheres temos muito esse feeling. Opa, peraí, eu estou irritada por conta da TPM. É porque está chegando no meu período menstrual, certo? Então, a TPM, essa tensão pré-menstrual, na verdade, ela é um termômetro do que está para acontecer. Então, passe a olhar a TPM como um termômetro e passe a olhar este termômetro como uma ferramenta, e você rapidinho vai pegar o feeling para usar ela a seu favor, tá? Porque aí mais à frente eu vou dizer como que a gente usa isso como termômetro e como que na prática a gente consegue reverter isso, tá bom? Mas fica aí a dica, observa, a TPM, ela é o termômetro. Ela pode ser o nosso maior instrumento, o nosso maior aliado, ok? Ponto número 3. E aí, como é que você faz para resolver isso? Quais são as soluções? A solução número 1, até já dei aqui um spoiler, né? É observar o corpo. Quando eu perceber que os meus sentimentos não estão normais, né? Digamos assim, não estão como na maior parte do meu tempo, ali você vai observar o seu corpo. O que eu estou sentindo, Renata? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Estou irritada? Estou triste? Estou, sei lá, fechada? Não quero falar com ninguém? Apenas observe o que o seu corpo está dizendo, porque o nosso corpo fala.
e fala muitas coisas. Nós que não damos espaço a ele. Então a gente, infelizmente, nós mulheres, como a gente tem trocentas funções, muitas são mães, são donas de casa, trabalham fora, realizam N funções ao mesmo tempo. Então a gente acaba não tendo tempo para olhar para dentro de nós. Então o primeiro passo para você aliviar esses sintomas, o primeiro passo é apenas se observar. Quando esses sentimentos vierem, essas emoções vierem à tona, para tudo e observa. Opa, o que eu estou sentindo? O fato de você se observar, você já traz à consciência o que você já está sentindo. Só o fato de você trazer a consciência, tornar isso consciente, isso sem você perceber, tá? Ele já começa a dar aquela amenizada. Só o fato de você trazer à consciência os seus sentimentos. Então apenas se observe. E, importante, não brigue com os sentimentos. Observe e deixe as emoções rolarem, ok? E o passo número 2 é que existem soluções práticas, soluções inclusive naturais, soluções que eu defendo, que são as plantas, as ervas. Existem ervas que são reguladoras do sistema nervoso, né? Então ela ajuda também a regular essa questão hormonal e elas podem atuar de forma preventiva. Consequentemente, você se torna menos explosiva, menos irritada, enfim. E quais são essas ervas? Quais são as principais ervas que podem contribuir aí nesse período aí da TPM? Ou antes mesmo da TPM acontecer? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. A primeira é a camomila, que ela ajuda a aliviar o sistema nervoso central, ela ajuda a diminuir ali os espasmos, né, as cólicas menstruais. Ela reorganiza as emoções de forma a diminuir a hiperreatividade, diminui a ansiedade e ajuda aí o corpo a sair desse estado de alerta constante, porque a gente sabe que no período da TPM principalmente, a gente está com o estado alerta ligado, o estado de sobrevivência ligado, isso é muito ruim, porque isso gera uma ansiedade muito grande, uma irritabilidade, explosões. Então a camomila tem um papel fundamental nessa parte aí do sistema nervoso central. A segunda erva é a melissa. A melissa, ela também, que é a erva cidreira, né? Ela também ajuda ali no eixo ali do sistema nervoso central, e só que ela tem uma ação mais profunda ali na parte dos hormônios. Como ela organiza as emoções? Ela ajuda a reduzir ali, digamos, a aceleração mental e a tensão. Sabe aquela tensão que transborda ali na TPM? Então, ela dá uma segurada nesse aspecto. Então, ela também diminui a ansiedade, ela ajuda no sono, ela diminui a irritabilidade, né? Então, ela deixa o seu corpo bem mais relaxado. Fora que ela ajuda ali na clareza emocional. Então, sabe aquele momento em que você precisa parar e se olhar para entender o corpo? A melissa ajuda muito nisso, porque ela traz clareza emocional. A outra erva pouco falada é a agnocasto, que é a vitex. Ela ajuda também ali naquele processo hormonal, só que ela ajuda de uma forma diferente. Ela atua diretamente no equilíbrio hormonal, especialmente progesterona e prolactina. Então a diferença é que ela ajuda a organizar o ciclo menstrual, ela torna o ciclo menstrual mais, digamos assim, mais regradinho. Fora que ela ajuda a diminuir as oscilações emocionais. Fora que ela ajuda a reduzir o inchaço e ajuda a reduzir também a sensibilidade mamária. Erva número 4 é o gengibre. Por incrível que pareça, o gengibre ajuda muito na TPM, porque quando a gente está no período da TPM, o nosso sistema ele está meio que inflamado. Então o gengibre é um anti-inflamatório natural e ele tem um papel fundamental nesse processo. Ele funciona como anti-inflamatório e como analgésico natural, principalmente se você carrega dores. Então, com o gengibre você tem menos cólica, menos dor lombar, aumenta a sua disposição porque aumenta a energia e reduz a náusea. E a quinta erva é o dente de leão. Essa também é pouco falada. Só que o dente de leão ele tem uma função primordial, que é a atuação no fígado e nos rins. Por quê? Porque ele vai eliminar as toxinas, aqueles hormônios mal digeridos, digamos assim. Não sei se esse seria o termo correto, hormônios mal digeridos. O excesso hormonal, né? Ele vai eliminar. Então, ele, através dos líquidos, né? Então, ele vai meio que desintoxicar o organismo. Então, o dente de leão, ele ajuda a diminuir essa retenção. Então, com menos retenção, menos peso corporal, menos líquido no corpo e menos desconforto emocional. E a lavanda, que é minha queridinha, ela funciona diretamente no sistema nervoso autônomo. Ela diminui a tensão física, ela diminui a tensão emocional.
Ela ajuda o corpo a sair daquele estado de tensão e entrar num estado de relaxamento profundo. Fora que ajuda a reduzir a ansiedade e aumenta ali a sensação de bem-estar, a sensação de relaxamento, um sono mais tranquilo, mais profundo. Agora, uma coisa muito importante, as plantas por si só elas não vão resolver o problema da TPM, tá? Primeiro foi o que eu falei, olhar para si e utilizar as plantas como apoio. Elas não vão fazer milagre sozinhas. Então, você tem que fazer a sua parte, né? É usar a TPM como um termômetro. Esse é o ponto central, principal. O que as plantas vão fazer é preparar esse terreno interno para os próximos ciclos. Então, o que eu recomendo? Você não precisa fazer o uso de todas essas ervas, basta fazer um chazinho delas, né? Você pode escolher uma ou duas ervas, ou um mês consumir uma erva, outro mês outra. O que você precisa é desenvolver o hábito de consumir essas ervas. Então, você pode consumir pequenas dosagens, um chazinho, pela manhã ou no fim do dia. A camomila, a lavanda, ela funciona muito bem no final do dia. As outras ervas, o gengibre, o dente de leão, que são ervas não são sedativos, né? São sedativos entre aspas, mas não são tão sedativos quanto a camomila e a lavanda, pode ser consumidos durante o dia. Então, o gengibre, por exemplo, que vai ali dar uma aliviada no seu, vai trabalhar nessa parte do sistema nervoso, você pode consumir pela manhã ou à tarde e fazer mesclar essas ervas e a camomila, que é um pouco mais calmante, que vai ajudar no sono, ou a lavanda à noite antes de dormir, né? Então, você pode trabalhar com uma ou duas ervas, ou até três, sem problema nenhum, aí ao longo do mês. E o que eu recomendo é que faça disso um hábito. Eu vou tomar somente durante o TPM para resolver um problema? Não vai. Porque ali a TPM, o problema já está instalado. Como eu disse, a TPM ela vai revelar algo que já está instalado. Então, você precisa trabalhar ao longo de 2 meses. Então, começa a consumir agora, devagarinho, uma xícara por dia, ao longo do mês. Você vai ver que já vai dar uma melhorada na sua TPM. Se você colocar isso como uma rotina de vida, você vai ver a diferença que vai fazer daqui uns 3, 4 meses na sua vida. Sua vida não vai ser mais a mesma coisa após o consumo dessas ervas. Então, se você desejar, eu posso te entregar gratuitamente um protocolo natural. É claro, gente, aqui não é nenhum protocolo médico, ok? Eu não sou médica. Quem tem sintomas muito fortes da TPM, inclusive, eu recomendo que faça o acompanhamento médico. Aqui eu estou falando de casos naturais, né, de casos simples, do dia a dia que toda mulher passa. Agora, claro, os casos mais graves de sintomas mais agressivos, temos mulheres em um percentual menor, mas temos mulheres que passam por sintomas extremamente agressivos. Pode consumir as plantas, as ervas? Pode e deve, mas de uso complementar, nunca substituindo um tratamento médico, ok? Então fique bem claro, tratamentos agressivos, buscar orientação médica. Aqui o protocolo que eu posso passar para vocês gratuitamente, caso vocês queiram, é um protocolo natural para mulheres que não sofrem de nenhum sintoma mais agressivo, ok? São apenas aqueles sintomas normais do dia a dia, ok? Então, se você deseja um protocolo aí para que você possa, de como consumir essas ervas aí ao longo do mês, só clicar no link aqui na descrição, que eu envio gratuitamente. É um formulário de 3, 4 perguntinhas, você responde esse formulário, eu vou enviar esse protocolo em PDF para você gratuitamente para o seu e-mail, tá bom? Então, apenas enfatizando aqui, primeiro ponto é você olhar a TPM como um termômetro, não como um vilão e não como a causa do problema, dos seus sintomas, mas como um termômetro que a gente pode trazer ao nosso favor. Trouxe a TPM como termômetro, você vai olhar as suas emoções e vai trazer as ervas como aliadas para preparar esse terreno para os próximos ciclos, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí a trazer soluções aí para o alívio da sua TPM e nos vemos aí nos próximos vídeos.